Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem continuar sentados, fechem os seus olhos. Vamos iniciar mais uma lição, mais um estudo. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele inspiração, iluminação, que a Sua palavra possa estar guardada no nosso coração. Amém? Deus, nós te agradecemos por esta honra de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Hoje, Senhor, mais uma noite que o Senhor separou para nós estarmos aqui louvando, exaltando, bendizendo, adorando, aprendendo, falando, ouvindo. E eu tenho certeza, Senhor, que mais uma vez o Senhor estará conosco. Tu és o nosso professor, Tu és o nosso guia, Tu és o nosso mestre, Tu és a nossa porção, Tu és o nosso rei, Tu és o nosso general, Tu és o dono da Tua igreja, Tu és o nosso Senhor. Por isso, te adoramos, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estão aqui, vamos falar hoje sobre os inimigos do cristão. Então, vamos nos debruçar sobre essa temática aqui, os inimigos do cristão. Vamos lá. O texto áureo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26, que nos diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Interessante ali é que o Espírito está com E maiúsculo, então significando a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito Santo. Não sejamos cobiçosos e vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A verdade prática está na jornada da fé. Há inimigos que tentam nos atrapalhar. Quem são eles aí? O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Vou contar até 3, a gente vai repetir isso aqui para que fique bem gravado, bem memorizado. 1, 2, 3. Na jornada da fé, glória a Deus. Olha ali os inimigos, né? Quem é ou contra quem devemos lutar? O diabo, a carne e o mundo, né? Esses são os nossos inimigos. A leitura bíblica está em Romanos capítulo 6, versículo 11 até o versículo número 14. Se você quiser acompanhar na Bíblia, fique à vontade. Nós temos aqui também o texto em slide. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência podemos interpretar como um desejo desenfreado. Então, assim, porque tudo que há no mundo
outro é o desejo desenfreado da carne, o desejo desenfreado dos olhos e a soberba da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos desenfreados, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos para a nossa introdução. O que nós vamos ver então aqui nesta noite? Primeiro, quem são e quantos são os inimigos do cristão? A realidade destes inimigos, o objetivo destes inimigos, o papel individual de cada um destes inimigos, como resistir a estes inimigos e permanecer firmes na fé. E por último, a postura do cristão diante destes inimigos. Vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. A realidade destes inimigos. Então, identificando os inimigos. A palavra de Deus identifica 3 grandes inimigos que se colocam diante do cristão para mantê-lo longe de sua carreira espiritual. Juntos formam um consórcio demoníaco e hostil ao cristão. São eles o diabo, a carne e o mundo. Segundo, estes inimigos, embora invisíveis aos olhos humanos, são reais e representam uma ameaça constante para a nossa comunhão com Deus e nosso crescimento espiritual. Cada um deles exerce uma influência de maneira sutil e muitas vezes sedutora, tentando afastar o cristão da vontade de Deus. Até aqui esse ponto está bem claro, está bem explicativo. Então eu vou avançar. Identificando o primeiro inimigo, o diabo. Aqui, primeiro, na jornada espiritual do cristão, é crucial reconhecer a realidade do primeiro e principal inimigo, que é o Desde os tempos mais antigos até os dias de hoje, as Escrituras nos revelam a existência e a atuação maligna desse ser espiritual, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E a gente consegue perceber isso quando nós vamos ler Gênesis. A mulher, ou o homem, melhor dizendo, foi tentado pelo diabo, que é considerado a antiga serpente. Amém? Então, a partir daí, o diabo vem tramando para derrubar o homem, conseguiu derrubar no jardim do Éden, e aí ele vem com as suas artimanhas, vem com as suas estratégias, vem com o seu engodo, com suas mentiras, tentando desvirtuar e tirar a atenção do homem da presença de Deus. Aqui, como este inimigo é descrito pela Bíblia? Sua descrição é multifacetada, ou seja, tem várias formas e muitas vezes até complexas que a Bíblia nos oferece, fornecendo uma imagem detalhada de sua natureza, posição e caráter. No livro de 1 e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo escreve dizendo assim: e não é de admirar, porque o plano de Satanás se transforma em anjo de luz. Então, é imprescindível que tenhamos o discernimento dos espíritos, porque muitas das vezes o diabo ele vem como anjo de luz, o diabo ele opera milagres, o diabo ele tem poder para operar sinais e maravilhas. Então assim, o formato de quando ele fala anjo de luz, ele está falando que o diabo muitas vezes se faz passar por o próprio Deus, para enganar aqueles seus escolhidos. Então por isso é preciso estar atento, tá? E ele vem com uma roupagem de luz, ele vem até mesmo se disfarçando de bonzinho, trazendo ali, muitas das vezes, situações que se nós não tivermos ligados, sutilmente, se nós não estivermos atentos,
ele pode nos enganar. Então é necessário estarmos atentos. E essas várias formas que o diabo ele vem, de várias maneiras que ele vem sutilmente, né? Mas interessante é que apesar dele vir, e apesar dele tramar, apesar dele vir, muitas das vezes um anjo de luz, trazendo uma mensagem que parece ser boa, que parece ser agradável, né? Enche os olhos, enche as nossas emoções, traz ali um alento, não para a alma, mas muitas das vezes para a minha psique, para me deixar mais confortável, né? Da minha zona de conforto, e assim por aí vai. É retratado como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado entre eles. Prova disso é que o arcanjo Miguel contendeu com ele acerca do corpo de Moisés. Tem uma imagem ali ilustrativa. Quando Moisés morre, existe essa batalha. Judas fala sobre isso. Judas, versículo 9, sobre a batalha entre Moisés e o diabo, entre o anjo, entre Miguel e o diabo, contendendo com o corpo de Moisés. Agora interessante aqui, já pensou assim no corpo de Moisés? Se Deus não tivesse feito isso, quanto seria a idolatria em torno, né, de Moisés, né? Assim, os judeus já têm um respeito muito grande por Moisés. Agora imagine se tivesse um lugar de fato ali, onde Moisés foi enterrado. Eu tenho certeza que as pessoas já teriam lá atrás uma maneira de escavar, de arrancar os ossos, de fazer qualquer coisa, né? Para ser um objeto de adoração. Que o Moisés foi o maior libertador ali do povo do Egito, né? Ele encabeçou ali, ele foi o líder da libertação. Então a lei passou por Moisés, né? Tanto que a lei tem o nome de Moisés, né? A lei de Moisés, a lei mosaica. Então Deus entregou para Moisés um compêndio de revelação do futuro e do presente dos seus dias, assim, inimaginável. Um peso de revelação que move uma nação, que moveu épocas, que move até hoje, né? Uma cultura de um povo que são os judeus. Inclusive nós cristãos herdamos exatamente parte da teologia que Moisés pregou lá no Antigo Testamento. Olha você vê, né? O tamanho da importância que nós somos judaico-cristãos, né? O nosso costume, por exemplo, ele é judaico-cristão, os nossos costumes, possivelmente do Ocidente, né? Dessa parte do mundo. Então aqui, agora imagine se de repente Moisés fosse sepultado, existisse ali os seus ossos, ali a sua tumba, as pessoas com certeza fariam procissões para poder visitar. Mas Deus é sábio e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, sabendo disso, Deus tomou para si o corpo de Moisés. Então vamos lá. Possui poder, porém suas ações são limitadas. O diabo ele possui poder, mas ele está limitado. Quem limita ele? O nosso Deus. Lembra de Jó? Pode tirar tudo, arranque tudo, vai lá, toque nele, mas não tire a vida. Satanás matou Jó? Porque Deus colocou um limite. Ele tem poder, ele pode operar, mas Deus deu um limite para ele. Então quem opera hoje no mundo é o espírito do maligno. O espírito do inimigo é que opera hoje no mundo. Desde quando o homem caiu, o espírito do maligno vem operando de lá para cá, provocando guerras, mortes, tragédias, provocando conflitos e tantas outras coisas. Então, ele tem poder, porém suas ações são limitadas, mas é visto como o Deus, com D minúsculo, deste século, e o príncipe das potestades do ar.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: e o Deus deste presente século cegou o entendimento dos incrédulos, para que esses não pudessem ver a manifestação da glória de Deus. Então aqui, por que as pessoas muitas das vezes não se convertem, não aceitam a mensagem do Evangelho, não aceitam a mensagem da cruz? Porque eles estão com os olhos vedados, tapados, porque o príncipe das potestades do ar, Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas, deturpando o entendimento das pessoas. É engraçado que muitas vezes as pessoas só procuram Deus quando estão, em situações difíceis. É isso? Aí quando alguém perde um parente, perde um ente querido, aí tem que achar um culpado. Aí quer colocar culpa em quem? Em Deus. Onde é que estava Deus? Se Deus existe, por que Ele permitiu? Alguém já ouviu alguém falar assim? Não é? Se Deus existir, por que Ele permitiu? Não é isso? E aí você vai pregando o Evangelho para essas pessoas em vida. Muitas delas fazem o quê? Dão as costas para Jesus. Dão as costas para a mensagem do Evangelho. Então, precisamos tomar cuidado, porque o diabo, ele não somente ataca o mundo, porque o mundo já é dele, mas ele ataca a igreja de Cristo. E a gente precisa entender quando é uma ação do diabo, quando é a ação da carne e quando é a ação do próprio homem. Amém? Aqui, possui atributos de personalidade, inteligência, desejos, raiva, vontade própria. Tudo isso ele também possui, os seus atributos de personalidade. Ele tem inteligência, desejos, tem raiva, vontade própria. O diabo também tem isso, tá? O próprio Jesus foi considerado como uma pessoa. Por isso usava pronomes pessoais ao se referir a ele. Lembra que Jesus disse assim, que o diabo é o pai da mentira? Então, Jesus atribuiu uma figura paterna para quem? Para o diabo. E só quem pode gerar são seres humanos, não é isso? Então assim, Deus, Cristo, naquela fala, estava atribuindo a paternidade da mentira para o próprio diabo, dizendo que ele tem uma personalidade, ele é enganador, ele engana, nunca houve verdade nele. Nunca houve verdade. E o diabo, ele tenta ser igual a Deus. É isso, por exemplo, que o anticristo vai fazer. Ele vai vir como Deus, vai assentar no trono, dizendo que é Deus, e na verdade, muitos vão acreditar nele, na sua mentira, e depois ele vai se revelar, e vai mostrar que de fato ele é. Então, não se engane. O diabo, ele é astuto, ele é inteligente, tá? Ele tem desejos, ele se enraivece e ele tem vontade própria. Também, ele tem a sua personalidade. E Cristo e a Bíblia, em vários textos, dá e atribui personalidade para ele. Então, se não pense aí, eu fico observando, sabe o que é? É que tem gente aí que fica esnobando. O diabo está embaixo do meu pé. O diabo tem que passar longe de mim. Cuidado, porque ele é inteligente, ele é astuto. Jesus nunca pregou dizendo que é para a gente subestimar o diabo. Ele nunca pregou dizendo, olha, subestime o diabo. Não. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. E ao diabo, você tem que fazer o quê? Fugir da aparência do mal. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Diz mais ainda, o diabo, ele fica bramando como um leão ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder tragar. E aí? Nós não podemos subestimá-lo, tá? Também não podemos ficar com medo, que é totalmente diferente. A gente precisa entender que ele é astuto, que ele é inteligente e que ele é estrategista. E quando Paulo diz assim, em breve, irmão, olha só, aí pega essa galera aí,
esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Cada crente vai pisar na cabeça do capeta. Vai capeta aqui, ela vai do pé. Não é isso. Aí é uma figura de linguagem. Tá? Informando que quando Cristo venceu o pecado, e quando a gente está em Cristo, nós temos o poder de pisar serpentes e escorpiões. Se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. E ali aponta para o futuro, tá? Do triunfo da igreja. Quando nós formos arrebatados e estivermos no céu, estivermos com Cristo, ali será uma vitória contra o diabo. Entende? É essa vitória aqui que Paulo está dizendo. É uma maneira de esmagar o diabo nesse sentido. E não que cada um vai pisar na cabeça dele. Esquece isso. Tem gente por aí que acha que é assim. Que vai fazer uma fila, né? Cada um vai dar uma pisada. Não, esquece isso. Próximo. Como este inimigo é denominado na Bíblia? Tem algumas denominações. Também é multifacetado e apresenta uma gama de nomes que descrevem sua natureza e caráter: serpente, Satanás, diabo, maligno, dragão vermelho, tentador, enganador, Beelzebul e Belial. Esses tem mais nomes, mas aqui são só alguns nomes que a Bíblia atribui ao diabo. O diabo é um inimigo externo. Entenda, o diabo, ele é um inimigo externo. Segundo, o segundo inimigo do cristão é a carne. Aí está um pouco para a gente ler, está um pouco bem minúsculo ali, mas vamos olhar para cá. O conceito bíblico de carne: tecido muscular do corpo humano e animal, em Gênesis 2:21. Corpo humano, em Êxodo 4:7. O próprio ser humano, uma pessoa, Salmo 78:39. Alimento, Levítico 22:8. 1 Coríntios 8:13, Romanos 14:21. Isso aqui são os conceitos bíblicos sobre carne. Se você quiser tirar uma foto dos slides, fica à vontade, tá? Natureza pecaminosa do homem. Então, essas são as atribuições que a Bíblia dá. Então, vai haver versículos que a Bíblia vai falar sobre carne com relação ao animal. Segundo, como o corpo humano. Terceiro, como o próprio ser humano, a própria pessoa, o indivíduo. Outra feita, na consciência de textos, vai se falar de carne como alimento, que a gente se alimenta, tá? E em alguns versículos, como tem ali um exemplo, natureza pecaminosa do homem. Então aqui, a carne na perspectiva do Novo Testamento. Descreve a totalidade da natureza humana e pecaminosa, que está em constante oposição a Deus e aos seus propósitos. Então essa é a perspectiva do Novo Testamento, quando falamos sobre essa guerra entre carne e espírito, entre a velha natureza e a nova natureza. Não é? Aí embaixo tem um exemplo: quem tiver mais forte, vence. Se é a natureza humana ou a natureza espiritual. É isso? Então, o lado que você alimenta mais, ficará mais forte. Eu nem preciso dizer como é que você alimenta, né? Todo mundo aqui sabe como é que você alimenta o seu espírito, o seu homem interior. Todo mundo sabe, né? Isso aqui é cartilha. Aqui, ó, essa natureza humana decaída e corrupta é caracterizada pela ausência da presença de Deus, do Espírito Santo, e pela dominação dos desejos e impulsos carnais. Em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 e 21, Paulo vai dizer sobre as obras da carne. E quem pratica aquelas obras da carne é
praticam as obras da carne. Quem trouxe uma Bíblia aí? Se você tiver uma Bíblia, abra aí em Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Então, quando eu alimento a minha carne, que está ali registrada em Gálatas 5,19, qual é a tendência? Se eu alimento mais um, o outro tende a ficar fraco, não é? Então, se eu sou uma pessoa muito espiritual, daqui a pouco eu vou estar no desequilíbrio também. Eu preciso manter o equilíbrio. Eu não posso ser muito carnal, nem muito, ou querer ser muito espiritual, porque daqui a pouco eu vou dizer para os irmãos, né? Vou querer ser crentão, santarrão, né? Vou me achar o mais santo que todo mundo. Tem gente assim, né? Que não consegue manter o equilíbrio. E a intenção de Deus é que sejamos cristãos equilibrados. Quem achou? Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí? Essas são as características do homem carnal, não é isso? Daquele que anda segundo a sua carne. Era o reino dos céus? Era os céus? Não. Então, fica aqui o alerta para que nós venhamos alimentar não o lado carnal, mas sim o espiritual. Amém? Vamos para frente. Essa natureza carnal é apresentada como uma força que leva o ser humano a se exaltar sobre Deus, agindo como se fosse o próprio Deus. Tem muita gente soberba por aí, né? Também é uma obra da carne. Ela promove a autossuficiência. Tem pessoas que acham que não precisam de Deus. Não, para que eu preciso de Deus? Vai se declarar ateísta, né? Não creio em Deus, não acredito na Bíblia. Isso aí não passa de um livro, né? Tantas pessoas aí que se consideram famosas, né? Que se consideram midiáticas, né? E aí se declaram ateus, se declaram que não gostam da Bíblia, que não creem, acham que é um livro qualquer, acham que aquilo ali é a história da carochinha, iguala a Bíblia a qualquer outro livro, né? E na verdade, quando a pessoa diz isso, ela está querendo ser autossuficiente, né? Não preciso de Deus, não preciso dessas coisas de religião, não é? Elas falam assim: eu não preciso de religião, e por aí vai. A busca pelos prazeres e a satisfação dos desejos egoístas, distanciando o indivíduo da comunhão com o Criador e levando à ruína espiritual. A satisfação dos desejos pecaminosos, né? O desejo pela prática sexual, o desejo por aquilo que o mundo oferece, o desejo pelas coisas que desagradam a Deus, desvirtuam a palavra do Senhor e afastam essas pessoas da presença de Deus. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Vimos que a expressão carne pode ser usada de diversas maneiras nas Escrituras. Logo, é importante distinguir entre a carne como corpo físico, pessoa, alimento, tecido muscular, e da carne como natureza pecaminosa. Dessa forma, a perspectiva doutrinária da palavra carne no Novo Testamento enfatiza a realidade da condição caída e pecaminosa da humanidade. Está se referindo à inclinação do ser humano para o pecado e à sua incapacidade de agradar a Deus por seus próprios esforços. Aqui, irmão, por isso que a gente não consegue, nunca vai conseguir, ninguém conseguirá vencer a carne senão pelo Espírito. Pode tentar de
se não for através da ação do Espírito Santo, não há possibilidade de vencermos a carne. Não tem como, porque a carne, a natureza caída, vamos utilizar esse termo, a natureza caída do homem deseja, anseia pelas coisas da carne, ou pelas coisas mundanas, pelas coisas de que nos atraem. E essa carne, sendo inclinada, e ela só se inclina para as coisas que afastam o homem de Deus. Quer uma coisa? Orar é fácil? Orar é fácil? Orar é fácil? Jejuar é fácil? Você manter uma vida constante assim, pautada todos os dias, você botar esse momento todos os dias, de orar, jejuar, ler a Bíblia. Não, aí vai ser, sempre tem alguma coisa para resolver. Não é? Sempre tem alguma coisa. Aí você passa o dia todinho e não ora, e não lê a Bíblia, porque a natureza humana, a nossa natureza, ela tem que se inclinar sempre para a ação contrária àquilo que Deus deseja. O que é que Deus deseja? Que sejamos íntimos dele, amigos dele. Mas para sermos íntimos e amigos de Deus, nós precisamos o quê? Entender que a inclinação humana só nos levará para o pecado, e por isso nós somos dependentes dele e somos incapazes de agradar a Deus pelos nossos próprios, é pela graça. Não é isso? Paulo diz assim, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte, né? Quando Paulo fala isso, ele está utilizando um exemplo de uma condenação romana, que na antiguidade, quando alguém assassinava outro, que era comprovado daquela morte, pegava seu cadáver e amarrava as costas do assassino, até que esse cadáver entrasse em estado de putrefação. Imagine aí, o cara mata alguém, aí pegava um outro e amarrava o corpo de quem matou, o assassino. Então Paulo está dizendo assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem vai me livrar, quem vai me libertar da minha velha natureza que eu carrego comigo? Paulo está falando da velha natureza. Paulo está falando dessa natureza caída, pecaminosa, que está amarrada nele. Não é isso? Não está amarrado na gente? E a gente tem que lutar todos os dias. Sim ou não? Todos os dias, é uma luta diária. E ele ora ao Senhor, falando sobre o espinho da carne. Também é outra batalha de Paulo. E o que é que Deus, o que é que Jesus responde para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí, você tem capacidade sozinho de vencer? Temos a capacidade de vencermos? Não. Só conseguimos vencer se estivermos na presença de Deus, com o joelho no chão. Aí nós conseguimos vencer, né? A carne, o mundo e o diabo. Não pelos nossos próprios esforços, né? Aí é por isso que a gente volta lá e diz, vou sair um pouquinho aqui, mas tem a ver. É por isso que quando falamos sobre essa questão aqui da inclinação do pecado, da incapacidade de agradar a Deus pelos nossos próprios esforços, a gente pensa logo aonde? Na Santa Ceia, né? Tem gente que acha que Santa Ceia é para os perfeitos. Não é. Não é isso? Não é para os perfeitos. Santa Ceia é para aquele que reconhece que depende da graça de Cristo e entende que é pela graça que fortalece ele. Santa Ceia não são para os perfeitos, porque ninguém é perfeito. Não é para os dignos, porque ninguém é digno. Fala para mim quem é digno de participar do corpo e do sangue de Cristo. Ninguém. Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos ou afastados da graça, e fomos afastados da graça de Deus. Todos nós pecamos. O salário do pecado
conseguiremos. Amém? Tá, 035037201234. então não é pela nossa força, nem pelos nossos próprios esforços. Porém a carne, ele é o inimigo o quê? Deixa eu ver se vai aqui. Porém a carne é o nosso inimigo o quê? Interno. O diabo é o inimigo externo. A carne é o inimigo interno. Vamos para o terceiro. O inimigo do cristão. O terceiro é o cristão. O terceiro inimigo é o mundo. Então aqui, ó, entendendo o que é mundo e seus significados. Os significados bíblicos da palavra mundo. Em Salmos 24, versículo 1, mundo lá é o planeta Terra. Segundo, 1 Reis 10, 23, o mundo naquele texto é nações, ou são as nações. Terceiro, raça humana, em Salmos 9, 8, João 3, 16, Romanos 1, 10, a ideia de mundo ali é o universo. E temos aí o sistema corrompido, que é 1 João, capítulo de número 2, versículo 15. Aqui, ó, sistema corrupto e pecaminoso, exercido por pessoas e instituições que se opõem a Deus. João 12, 31, 15 e 18. Sendo este o mundo que o apóstolo João orienta a não amar. Entenda, sabe por que a gente precisa entender essa questão aqui? Porque para não entrar em parafuso, tá bom? Em que sentido? Quando João, o mesmo João, escreve o Evangelho, ele diz que Deus amou o mundo. Mas aqui ele está dizendo, em João, na epístola, ele diz: não ameis o mundo. Ué, se Deus amou o mundo, como é que ele manda eu não amar o mundo? Entende? O mundo que João está falando no Evangelho são as pessoas, a humanidade. O mundo que João utiliza na epístola está falando sobre o sistema, tá bom? O sistema corrompido e pecaminoso. Por exemplo, todas as pautas antibíblicas, anticristãs, nós não podemos defender. Todo e qualquer governo, tá? A Bíblia diz assim: devemos respeitar as autoridades constituídas, amém? Desde que essas autoridades não burle e não queira implantar no seu modo de governo questões que desafiam e desagradam a Deus e são antibíblicas. Aí eu preciso ficar com a Bíblia, tá? Aí eu preciso ficar com a Bíblia, porque a Bíblia é a minha regra de fé e prática e é ela que testifica pela qual eu tenho uma vida eterna, não é isso? Então aqui, esse mundo pecaminoso e corrompido é esse mundo que nós vivemos, que já está sendo dominado por Satanás. Tudo aquilo em que o mundo apresenta a moda, a fama, tudo aquilo que o diabo apresenta, que é antibíblica, anticristã, que vai de encontro aos princípios bíblicos, irmão, nós não podemos, de maneira nenhuma, acatar, abraçar e nem se envolver. Aí a gente pergunta: é pecado, por exemplo, um cristão ouvir música no mundo? Entenda. É pecado o cristão ouvir músicas não cristãs? Qual é a sua opinião? Sim ou não? Não é pecado, não? Então pode ouvir a rocha, pode ouvir o pagode, o axé. Então você bota para tocar ali na sua casa um axé, um pagode, né? Um molejo, só para contrariar, né? Passa a semana, né? Ouvindo só para contrariar. Ou a música em inglês, que muitas vezes nem sabe o que está tocando, nem sabe o que está falando. É ou não é? Sim ou não?
A gente vai para a música romântica, né? Do inglês, pela melodia, né? É bonito, né? Ouvir um Bryan Adams, né? Phil Collins. Aí lembra de nostalgia, aí volta para os anos 80, 70. Não é isso? Irmão, tu já viu a torcida do Vasco torcendo para o Flamengo? Já viu? Ué, mas eu torcida, você quer ficar de mim? Você viu a torcida do Cruzeiro, torcer pro Galo, cantar o logo do Galo? Ué, por que eu estou cantando a música do mundo, ouvindo a música do mundo, se não edifica? Você sabe o que foi que já falou? Já disse assim: não coloco nada impuro diante dos meus olhos. Já fez um pacto com os seus olhos. Dizendo que Daniel fez, estava dentro da Babilônia, mas não com a Babilônia. E Babilônia é esse sistema corrompido aqui. Babilônia é esse sistema corrompido aqui. Pregador, mas a música é bonita, né? É a poesia. Irmão, música transmite vibrações. Você sabia disso? Música invoca espíritos. Na cultura, principalmente na cultura afro, né? Cultura afro, os batuques, né? As suas percussões, ela invoca espíritos. Sabia disso? Invoca espíritos. Então a música é um instrumento, muitas das vezes, de deturpação. Por exemplo, o funk. Vamos lá. Já parou para analisar e ouvir as letras da música do funk? Não, mas não é pecador ouvir, não. Você está com dizer. Ué? Você entendeu? Então assim, edifica? Traz vida? Não. Por quê? Porque quem está adorando a Deus, aquilo está levando a adoração para o Senhor. A figura de gente postando música de funk, de histórias de Instagram, de rede social, de histórias, de livros. Ué, já viu já? Gente postando, né, aquelas musiquinhas de, né, daquelas batidinhas, né, de funk lá. Por exemplo, aí vamos para as mensagens subliminares que estão dentro das músicas. É o sistema corrompido. Aí de noite eu quero adorar a Deus. Como, né? Como? Não tem, pode de uma fonte jorrar água doce e salgada, me diz. Tiago fala sobre isso. Ou você é água doce, ou você é água salgada. Já tomou água salgada? Já? É ruim, né? É um gosto muito diferente, assim, é ruim. Então, você não pode, ou você é quente, ou você é frio, ou você é quente, ou você não é. Não tem como andar em cima do muro, esses caras em cima do muro. Por isso que o profeta diz: ouça Israel, a quem servireis. Não é hora de andar cocheando entre os dois pensamentos. Se é da árvore que vocês querem, então serviu. Se é Deus que vocês querem, então serviu. Não é isso? Aí desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e Deus foi glorificado. Não é isso? Lá no desafio lá de Elias. Então não é hora, nunca foi hora de andarmos cocheando entre dois pensamentos. Irmão, existe coisa que a gente precisa ser radical. Você sabia disso? É sim, precisamos ser radical. Tá? Aquilo que não edifica a minha vida, aquilo que não traz vida, aquilo que não traz luz, aquilo que não é da palavra, aquilo que não é bíblico, irmão, se aparta. Não é isso? Devemos nos apartar. E se por acaso a gente cair em alguma fraqueza, de repente ouvir: o Senhor está arrependido, vamos ficar atento. Aqui vamos lá. Música, mensagem subliminar. Não é aquela música lá da Poeira? Lembra de 2002? Aquela música Poeira que fez sucesso, né? Já viu aquela música sendo cantada? A cantora lá canta, né? Que a sorte grande dela foi o anjo cair do céu. Não é isso? A paixão dela verdadeira, a paixão dela verdadeira. Quem caiu do céu? Quem foi deportado do céu? O diabo, Satanás. Ué, mas é o sistema corrompido dele. O diabo grita em Salvador: a cor dessa cidade sou eu, o grito dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade sou eu. Quem está gritando ali? Diz que a Bahia, lá em Salvador, é de todos
é de um santo só. Né, mãe? É de um santo só. Cristo é de Cristo. Não é? Para analisar as mensagens subliminares. Tem uma música muito antiga de KLD. Algumas irmãs aqui não lembraram. Né? Estou colocando aqui alguns exemplos de como as trevas entram através dessas coisas. A pecaminosidade, a corrupção que existe. A música de KLD, né? E lá na música lá, eles fazem uma tradução de uma música Anjo, lá de um americano. Né? Ele diz assim: e quando a noite vem, eu estou sozinho, sem ninguém, um anjo vem me beijar. Noite e trevas, sozinho, solidão, vem um anjo me beijar. E o seu amor suave como o vento, né? Prazer sem juramento, o que é isso? Relação sem compromisso. Não é isso? Porque quando você tem um compromisso com uma pessoa, você jura que aquela pessoa tem fidelidade. Está cantando uma música dizendo o quê? Falando sobre o relacionamento dele só se for com o diabo. Ou entoando, ou cantando e louvando ao diabo. Aí a gente não pega essas coisas. As músicas em inglês que muitas vezes as pessoas ouvem, você acha que ela sabe a tradução? Eu acho muito pouco. Pouca gente procura assim, pesquisar antes de ouvir. É ou não é? Mas precisa ter cuidado. Vamos lá. Aí vamos para os desenhos animados. Não, eu estou falando de mundo corrompido. É sistema corrupto. Eu estou falando aqui, eu estou desnorteado do tempo. Aqui, ó. Exercido por pessoas e instituições que se opõem a Deus. E o diabo vai usar aqui. Vai usar essas pessoas que não acreditam na palavra de Deus e que se declaram servas do próprio Satanás. Sim ou não? Sim. Aí os desenhos animados também, irmãos, propagam hoje pautas. Muitas vezes aqui, não é da época de alguém aqui, dessa meninada aqui. Mas pode ver, existia um desenho chamado Thundercat. Quem já viu aqui? Thundercat, né? Aí, ó. Os pares aqui conhecem, né? Tinha um personagem que ele se transformava gritando Murrar. E aí se transformava. Aí a gente vai saber o que é Murrar. Murrar é uma entidade maligna que apresenta o próprio desenho, causando transformação ali. Pois é, gritando como Murrar. Está gritando Deus? Está gritando Cristo? Não, gritando uma entidade. Aí tem outro cara na televisão e grita Ajaiô. Tu sabe de lá que é Ajaiô? Será se uma maldição? Gritando na televisão? É ou não é? Pois é, tem que ter o quê? O equilíbrio. Vigilância. Você entendi. Tudo aquilo que não é louvor para Deus, tudo aquilo que não edifica nossas vidas, a gente precisa abandonar. É isso aí, é o preço de pegar a sua cruz
seguir a Cristo. É o preço da renúncia. Ainda que a gente goste, ainda que a gente relembra, tem que ficar para trás. Se eu sou um cristão, verdadeiro, cristão, eu entendi. A irmã gostava, mas a irmã não tinha conhecimento, né? Mas a partir do momento que você tem o conhecimento bíblico, irmão, tudo isso tem que ficar para trás. Tudo que não edifica, tudo aquilo que não louva a Deus, tudo aquilo que não vai engrandecer o meu espírito, tudo aquilo que não vai me aproximar de Cristo, eu tenho que abrir mão, tenho que jogar fora. Não é? Tenho que jogar fora. Se não vai edificar, se não vai me aproximar de Cristo, eu tenho que me desfazer. Por mais que eu chore, por mais que seja dolorido, por mais que seja doído, eu preciso desfazer. Tem comunhão trevas com a luz? Não tem como. Então assim, ouça isso, irmãos, não como uma repreensão, ouça isso como um aviso de Deus, ouça isso como uma orientação de Cristo, ouça isso como uma voz de Deus dizendo para você, dizendo para mim e dizendo para nós: cuidado com aquilo que você tem ouvido. Não é isso? Cuidado com aquilo que você tem visto. Cuidado, com aquilo que nós estamos falando. Cuidado onde nós estamos pisando. Então, o cristão ele tem que viver uma vida de vigilância. E às vezes as coisas passam desapercebidas. E aí, muitas das vezes eu não sinto a presença de Deus. Venho para o culto, mas eu passei o dia todo desconectado da presença de Deus. Aí chega aqui, eu vou reclamar do culto, reclamar da pregação, reclamar, eu não posso. Primeiro que nem se pode fazer isso, Segundo, o culto não começa aqui. O culto começa com a minha vida lá fora. E se eu tenho uma vida cristã de renúncia, se eu tenho uma vida de cristã de vigilância, a tendência é o quê? Deus me visitar. Eu senti a presença de Deus. Amém? Darei um pouco aqui para não falar. Os vícios encontrados no mundo. Lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, glutonarias, bebedices, homicídios, invejas, heresias, dissensões, pelejas e iras. Essas coisas semelhantes e coisas semelhantes a estas afastam o homem de quem? De Deus. Afasta o homem daquele que está sentado no trono. Não é isso? Então, os vícios encontrados no mundo. Tem ali aquele exemplo prático e bem claro, compreende os desafios e tentações que os cristãos enfrentam em sua jornada espiritual, que são, vamos lá, o desejo da carne, não é isso? Refere-se aos desejos e impulsos carnais relacionados ao corpo, como luxúria, sensualidade, prostituição, fornicação, etc. E existe um problema muito grande que provavelmente nunca é tratado nas igrejas, que é chamado de pornografia. E tem uma porrada de gente atolada aí nesse mar de pornografia. Não é falado, mas tem um monte de homem atolado, um monte de mulher atolada dentro da pornografia. Muita gente, tá? Você sabia que a pornografia, segundo a neurociência, atinge o mesmo campo em que um dependente químico, o cara que é viciado no crack, viciado nas drogas, a pornografia ela atinge o mesmo lugar. Por isso que gera vício, ela injeta um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do prazer. Ele estimula o prazer. Então a pessoa ela vai sendo envolvida, aí daqui a pouco tem um casamento fracassado por causa da prostituição ou da pornografia. Aí leva essa pessoa para a prostituição, leva essa pessoa para a lascívia, para a sensualidade, e tantos outros pecados adjacentes e semelhantes. Mas tem muita gente aí que
que não quer buscar tratamento, mas isso tem atrapalhado a vida de muita gente. E essas pessoas precisam de quê? Primeiro, arrependimento. E segundo, tratamento. Amém? Procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Buscar a Deus e resistir ao pecado. E resistir aí a esse vício. A concupiscência dos olhos está relacionada ao desejo por aquilo que é visivelmente atraente, mas que pode ser contra a vontade de Deus, né? Tomar cuidado com aquilo que nos atrai, não é isso? Aquilo que chama a nossa atenção demais, aquilo que nos leva a cometer aí um deslize, se não for tratado, cuidado, e se não for sanado, arrancado. Por isso que Jesus disse assim, ó, se os seus olhos te fazem pecar, arranca ele. Não é para arrancar de fato, não é uma linguagem literal, não, ok? Quer dizer, se os seus olhos te fazem pecar, é o seguinte, procure tratar esses seus olhos, né? Para que essa cegueira não te leve para o inferno. É isso que está querendo dizer. Então, outra, a soberba da vida diz respeito à arrogância, a autoexaltação e a confiança excessiva nas próprias habilidades e conquistas, que leva o homem à idolatria do eu e à rejeição da autoridade divina. Tem gente que é assim, né? Coloca tanta confiança nas suas próprias habilidades, porque eu sei fazer isso, porque eu sei cantar, porque eu faço, ninguém faz, e aí aquilo ali vai crescendo no coração dele, aquela soberba para tudo na vida. Ela acha que se ela não estiver fazendo, não vai ser perfeito, né? Ela acha que se ela não estiver envolvida, não vai sair legal. Ela acha que se ela não estiver no meio, talvez, de alguma atividade, não vai sair perfeito, ou só sair perfeito porque ela estava ali, né? O louvor só saiu perfeito, a pregação só foi perfeita, a direção do culto só foi perfeita, né? A bênção apostólica só foi perfeita se foi ela que dá. E não somente para essas questões espirituais, mas para a questão da vida, não é isso? Aí essa pessoa é o quê? Arrogante, está exaltada, se auto-exalta, tem um excesso de confiança, confia em si mesmo, nas suas próprias vidas, acha que aquilo que ela conquistou é fruto do seu esforço e não dádiva de Deus. Não, que eu conquistei foi o meu esforço. Lutei, batalhei, perdi noite, fui lá, fiz ali o SISU, fiz o Enem, consegui a nota para o SISU e hoje eu estou na faculdade porque eu estudei. Tem gente assim, né? Confia excessivamente no seu eu, no seu ego, pessoa egocêntrica, onde ela é o centro, ela, segundo, primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, e aí vai, né? O mundo fala muito isso, né? O mundo prega muito isso. O culto ao egocentrismo, o culto ao eu. Quem deve aí falar assim, primeiro eu, segundo eu, não é isso? Terceiro, depois os outros que se lixem. Tem gente que fala assim, eu já vi muita gente falar assim. Isso aí é o quê? É exemplo de soberba, né? Que leva o homem à idolatria, à auto-idolatria. Ó, essa auto-idolatria também leva à rejeição da autoridade divina. Então, para que Deus? Né? Para que Jesus? Se eu já faço tudo, se eu posso tudo. Então, vamos prestar atenção aí. Como vencer este mundo? Olha lá, produzindo o amor. O amor é o sentimento mais importante que dele deriva todos os outros. Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. É considerado como fruto do Espírito, tá? Aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Está vendo ali a imagem abaixo? Como vencer o mundo? Tomando a armadura de Deus, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade e calçar os sapatos da preparação do Evangelho da paz, né? Então, como vencer este mundo? Encher-se do Espírito
Espírito Santo, Efésios 5,18, significa viver na direção do Espírito segundo o seu fruto. Gálatas 5,22 está lá o fruto do Espírito. Outro, eu estou terminando, tá? Viver em Cristo, Gálatas 2,20. Isto implica em submissão total a Ele em todas as áreas de nossa vida. E se eu sou submisso a Cristo, o que é que eu faço? Quem é submisso a Cristo não tem medo e não tem nenhum tipo de receio de fazer, sabe o quê? De ignorar a si mesmo, de abrir mão de coisas que não louvam a Ele. Se eu sou submisso, agora se eu não sou submisso, aí é uma luta, é um peso, é difícil, é complicado. Então vejamos o seu conceito de submissão a Deus. Se nós somos submissos, não há problema nenhum de eu largar os meus desejos, os meus vícios, os meus maus costumes, pelo amor do Evangelho. Aqui, resistir ao diabo, Tiago 4,7. Isto envolve uma postura de firmeza na fé, não cedendo às tentações do diabo. Buscar a vontade de Deus. A gente tem que buscar a vontade de Deus, estar sempre buscando a vontade de Deus, orando, se alinhar com Cristo. Lembra lá, tem um texto aí que o pessoal usa muito, 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar minha face, quarto, se converter, primeiro, Deus está falando aqui para quem? Para Israel, que é o povo dele. Se converter dos seus maus costumes, se converter dos seus maus caminhos, está falando de prática que o crente tem e precisa abandonar. É isso. Que eu tenho, que eu preciso abandonar. Ninguém aqui é perfeito. Estamos sendo lapidados. E o fato de eu abrir mão de coisas é o processo da lapidação. Amém? Então, o mundo é também um inimigo externo. Então, para concluir, sei que tem gente aí já bocejando, querendo concluir. Conclusão: o que o cristão precisa fazer? Não subestimar e nem superestimar estes inimigos, né? Nem subestimar, colocar para baixo, nem superestimar, fazer como se fosse impossível você vencê-los. E João disse: jovens, eu vos escrevo porque já vencestes o maligno. Não é isso? Então, há sim a possibilidade de vencermos todos esses três inimigos. Nem subestimar, colocar para baixo, esnobar, ignorar, porque pode derrubar, e nem superestimar. Ah, não consigo vencer. Para com isso. Outro, submeter-se totalmente a Deus. Outro, resistir ao diabo na prática, com vigilância. Então a vigilância, ela é imprescindível. Quem na Bíblia a gente tem exemplo que resistiu o diabo? Lembra de José? Na casa de Potifar? José correu, quando ele viu que o negócio ia esquentar, como diz aqui a gente baiano, que o bicho ia pegar, ele pega o que a gente quer, correu, fugiu. A Bíblia diz: fugir da aparência não é nem do mal, é da aparência. Se você vê um negócio estranho, bicho, deixa ele embora, corre, sai daí, não é isso? Aí exemplo de alguém que amava o mundo, sabe quem? A mulher de Ló. O anjo falou: escapa-te pela tua vida, vai embora, nem olha para trás. A mulher de Ló, com o coração lá nos desejos do mundo, olha para trás. Não é isso? Então resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É ou não é? Outro exemplo: Daniel estava na Babilônia, mas não se contaminou com os manjares, nem só Daniel, mas Ananias, Misael e Azarias, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego, mais conhecido aí. Então, nos manter mais perto de Deus. Irmão, tem um hino aí que as pessoas usam muito para velório.
Pelo contrário, é para vivo, porque se você tiver outro, não tem como mais cantar essa canção. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Aí você está pensando, segura na mão de Deus e vai, né? Mas eu já vi muita gente cantando essa música em velório, né? Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Sabe? Quem sabe cantar esse louvor? Ninguém sabe não, né? Quem? Tem alguém aí que sabe cantar? Sabe, Jéssica? Então canta aí para encerrar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar. Glória a Deus, amém, irmãos? As palmas ao Senhor. Antes de tirar o vídeo aqui, fazer, lógico, um agradecimento ao meu amigo, aqui o pastor Luiz Fabiano, a parceria que a gente tem, ele que produz esses slides. Tem aqui as redes sociais dele, para você quiser conhecer mais os trabalhos dele. Tem estudos bíblicos, né, cursos, seminários, pregações em geral. Então, os irmãos aí estão convidados depois a visitar as redes sociais do irmão. Amém? Quantos aprenderam